Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta noite ou nesta tarde para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este último dia. Para isso, quero ler a Escritura em São Mateus, capítulo 24, e versículo 30 ao 31, as palavras de Jesus. E diz assim o nosso amado Senhor Jesus Cristo, diz: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. O tema assinalado para esta ocasião é a nuvem teofânica e misteriosa, carregada de bênçãos para os primogênitos. Esse é nosso tema para esta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. A nuvem teofânica e misteriosa, carregada de bênçãos para os primogênitos. Cristo nos falou de uma nuvem onde o Filho do Homem viria. Aqui em São Mateus diz que virá nas nuvens do céu. Em São Marcos diz que virá nas nuvens do céu, e em São Lucas diz que virá em uma nuvem. São Lucas capítulo 21. E esta não é uma promessa que somente se encontra no Novo Testamento, mas que é uma promessa divina que vem desde o Antigo Testamento. Por exemplo, encontramos no livro do profeta Daniel, capítulo 7, e versículos 13 ao 14, onde aparece aqui esta mesma profecia que Jesus deu em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31. E diz em Daniel capítulo 7, versículo 13 ao 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Aqui podemos ver esta promessa da vinda do Filho do Homem nas nuvens ou em uma nuvem. E podemos ver que essa promessa já vem desde o Antigo Testamento, e podemos ver e compreender que o Apocalipse do Antigo Testamento é o livro do profeta Daniel. Pois no livro do Apocalipse também está essa promessa, em Apocalipse capítulo
1 y verso, e versículo, vejamos aqui, capítulo 1 e verso 7 dice, e versículo 7 diz: Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Continua dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é que virá? É Jesus Cristo, é o Todo-Poderoso, quem era, quem é e quem há de vir. Depois passamos ao livro do Apocalipse, o mesmo livro do Apocalipse onde estamos lendo, e passamos ao capítulo 10, onde nos diz assim: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. Vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Aqui o temos a vinda de Cristo vestido de uma nuvem, aqui temos a vinda do Filho do Homem, e aqui aparece vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Aqui temos, neste capítulo 10, versículo 1 em diante, a vinda do Filho do Homem em uma nuvem, vestido de uma nuvem, conforme como Cristo também profetizou. E vem, vestido de uma nuvem com o arco-íris ao redor da sua cabeça. Este anjo forte aqui é Cristo vindo em uma nuvem, ou nas nuvens, ou vestido de uma nuvem, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Seu rosto como o sol representa Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, assim como também o leão representa Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O leão é o rei dos animais e o sol é o astro-rei. Ambos representam Cristo em sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem e Filho de Davi. Agora, aqui ele vem com um livrinho aberto em sua mão. Este é o livrinho que ele, em Apocalipse capítulo 5, tomou lá no céu, da destra, da mão direita do que está sentado no trono. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante diz: Vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Agora, vejam como Cristo é apresentado como o leão da tribo de Judá, aqui pelo ancião que disse a João: não chores, eis o leão da tribo de Judá. Eis a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando João olhou, o qual estava chorando muito, secou seus olhos e olhou. E quando olhou no meio dos anciãos e no meio dos 4 seres viventes e no meio do trono, olhou e viu um cordeiro como imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Agora, aqui há uma aparente contradição, porque o ancião diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E quando João olhou, o que viu foi um cordeiro como imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, um olho em cada um desses chifres. Esses 7 chifres são as 7 eras da igreja gentia, e os 7 olhos são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, nos quais esteve Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, realizando a obra das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Agora vejam como os 7 chifres com os 7 olhos são colocados, nascem no Cordeiro, em Jesus Cristo. São as 7 eras com os escolhidos das 7 eras e seus 7 anjos mensageiros. E agora, houve alguma contradição quando o ancião disse que era um leão e quando João olhou disse que era um cordeiro? Não há nenhuma contradição. Porque João apóstolo conhecia Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, que veio em sua primeira vinda e tirou o pecado do mundo na cruz do Calvário. E durante a dispensação da graça foi conhecido como o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. E também como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, João não tinha conhecido como o leão da tribo de Judá em sua obra de reclamação correspondente essa obra para o último dia, para o tempo da sua vinda. E por isso é que João, quando olhou e viu Jesus Cristo, o viu como o Cordeiro de Deus nesta visão. Ou seja, que João, vejam vocês, viu o Senhor Jesus Cristo e está representado neste simbolismo bíblico apocalíptico como um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos nos 7 chifres. Um olho representa um profeta, um vidente. E cada era da igreja gentia teve um vidente, o mensageiro de cada uma dessas 7 eras da igreja gentia. E cada era, vejam vocês, está representada em cada um desses 7 chifres. E agora, Cristo tomou o livro da destra do que está sentado no trono, e depois em Apocalipse capítulo 6 e capítulo 8 e versículo 1,
abre esses selos e esses selos, ou esse livro de 7 selos é o livro da redenção, o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes de todos os primogênitos de Deus que viriam fazer parte do corpo místico de Cristo, que creriam em Jesus Cristo como seu Salvador e lavariam seus pecados no sangue do Cordeiro e receberiam o Espírito de Cristo, e assim entrariam no corpo místico de Cristo, ou seja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que Cristo, durante todas estas 7 etapas da Igreja Gentia, esteve chamando e juntando seus escolhidos por meio da sua manifestação através de cada anjo mensageiro, e depois, para a era da pedra angular, chama e junta seus escolhidos no meio dos latino-americanos e caribenhos e os coloca na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, assim como as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia foram o lugar santo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês como na vinda do Filho do Homem, no céu aparece o Filho do Homem vestido de uma nuvem. E aparece ali o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. São Lucas diz em uma nuvem, e para o último dia, para o tempo final, esse sinal no céu está prometido para ser visto, e por isso é que todo crente na palavra de Deus na Bíblia tem que estar atento a uma nuvem onde o Filho do Homem estará manifestado, e será uma nuvem misteriosa para muitas pessoas. Assim como aquela nuvem misteriosa que cobriu a Jesus, Pedro, Tiago e João, onde também estavam Moisés e Elias no monte da transfiguração. Assim como também o Monte Sinai foi coberto por uma nuvem, e ali estava Deus manifestado. Agora, temos a promessa de uma nuvem no céu, onde estará o Filho do Homem, e estará vindo com seus anjos no tempo final. Vimos através da Escritura que esta nuvem está prometida no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. É uma nuvem que traz bênção de Deus para todos os escolhidos de Deus, para os primogênitos de Deus agora. Conforme a promessa, essa nuvem tem que aparecer no céu. E será uma nuvem misteriosa para muitas pessoas, assim como para o tempo da primeira vinda de Cristo apareceu no céu um sinal, chamado a estrela de Belém, a qual guiou os magos para Belém da Judeia, onde estava o Messias. E para este tempo final, temos a promessa de um sinal no céu, o sinal de uma nuvem misteriosa, onde estará o Filho do Homem e onde estarão os anjos do Senhor. Agora, porquanto temos a promessa dessa nuvem e o Filho do Homem nessa nuvem, para 28 de fevereiro de 1963, apareceu no céu uma nuvem misteriosa. Media 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento, a uma altura de 26 milhas de altitude, com 30 milhas de largura e 50 milhas de comprimento, e apareceu sobre os céus do Arizona, e desde o Novo México se viu também essa nuvem. Tiraram fotografias desde o Novo México e desde diferentes lugares do Arizona, e foi
publicado na revista Ciência e na revista Life e ouvida como uma nuvem misteriosa. E aqui temos fotografias dessa nuvem. Aqui a temos. E aqui também temos diferentes fotos tiradas em diferentes horários e de diferentes lugares. Esta nuvem, vejam vocês, foi fotografada aqui desde as 6 da tarde em diante. Essa foi tirada às 6:10 da tarde. Essa foi tirada às 6:15 da tarde. E essa foi tirada às 6:30 da tarde. E vejam vocês como esta nuvem misteriosa apareceu no céu. A ciência não pôde descobrir o mistério desta nuvem. E qual é o mistério dessa nuvem? Quando esta nuvem apareceu no céu, estava o reverendo William Marion Branham caçando nos montes do Arizona, na área de Tucson, Arizona, na parte norte de Tucson, Arizona, e vejamos o que ele diz sobre o que aconteceu ali. Vamos ler na página 469 do Livro dos Selos em espanhol. Os selos foram pregados pelo reverendo William Marion Branham e foram impressos e temos em livro também. Agora, na página 469 do Livro dos Selos em espanhol, diz assim o reverendo William Marion Branham. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente. Pareceu-me muito distinto, muito diferente dos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Agora, aqui nos mostra que destes anjos que apareceram ali nessa nuvem misteriosa, diz que houve ali 7 anjos que apareceram e o levaram até essa nuvem. Um deles, o que era diferente dos demais, foi quem o levantou e o levou e o colocou nessa constelação de anjos que formavam essa nuvem. Ou seja, que houve 7 anjos que vieram e um deles tomou o reverendo William Marion Branham e o levou até essa nuvem. E quando foi colocado ali, se encontraram ali 8 anjos mensageiros. E estavam ali os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e o anjo que era muito diferente dos demais que tem o 7º selo. O 7º selo é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E agora, se virarmos aqui esta nuvem formada por anjos,
pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e pelo anjo que era muito diferente dos demais. Aqui está o anjo que era muito diferente dos demais e aqui estão os 7 anjos da igreja gentia. Se virarmos esta foto para a direita, encontraremos que forma o rosto do Senhor Jesus Cristo. O rosto do Senhor Jesus Cristo está formado com essa nuvem de anjos em seus corpos teofânicos. Aqui estão em seus corpos teofânicos, ou seja, que estão em espírito teofânico cada um destes anjos que aparecem aqui. Os 7 anjos das 7 eras da igreja gentia, ao virar a nuvem ou a foto para a direita, encontramos que formam a barba do Senhor Jesus Cristo e o anjo que era muito diferente dos demais, aqui acima forma o cabelo branco do Senhor Jesus Cristo. Assim como estes 7 anjos das 7 eras foram manifestados em carne humana na terra em cada era em que Deus os enviou e tiveram o ministério do Espírito Santo correspondente a cada era, o Espírito Santo esteve neles manifestado, realizando a obra correspondente a cada era e chamando e juntando os escolhidos de cada era, por meio do mensageiro de cada era, onde se cumpriu cada era e veio a mensagem por meio de cada mensageiro, a mensagem de cada era. Agora vejam vocês, estes anjos mensageiros que estão aqui em seus corpos teofânicos estiveram em carne humana na era que lhes correspondeu viver, ou seja, que estavam vestidos de carne humana na era que lhes correspondeu viver. Mas quando terminam as 7 etapas ou eras da igreja gentia, todos eles já se encontram em seus corpos teofânicos. Agora, quando apareceu essa nuvem no céu, ainda o 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia estava em seu corpo teofânico, mas foi levado lá em espírito, em seu corpo teofânico, a essa constelação de anjos, e ali aparece também com eles nesta foto, nessa nuvem. E assim encontramos que o reverendo William Marion Branham esteve nessa nuvem formada por anjos, portanto houve ali 7 anjos mensageiros, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e outro anjo mensageiro diferente a esses 7 anjos mensageiros. Ali estava o anjo forte, que desce do céu vestido de uma nuvem. Ali estava descendo nessa nuvem, vestido nessa nuvem. Ali estava o Filho do Homem, o anjo forte, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, conforme a como ele prometeu, para ser cumprido isto no tempo final. E agora, assim como os 7 anjos mensageiros tiveram que se vestir de carne humana na era que lhes correspondeu viver, o anjo forte que desce do céu, o Filho do Homem, Cristo, tem que se vestir de carne humana. Este anjo, diferente dos demais, tem que vir no último dia vestido de carne humana, vestido do véu de carne do seu anjo mensageiro para ter o ministério do último dia e assim estar manifestado o 7º selo e ser aberto o 7º selo à igreja do Senhor Jesus Cristo no cumprimento da vinda deste anjo que era muito diferente dos demais, sendo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. No anjo do Senhor Jesus Cristo vem este anjo forte que era muito diferente dos demais e tem seu ministério, o ministério correspondente ao último dia, e chame junto a seus escolhidos com a grande voz de trombeta e manifesta os ministérios de Moisés e Elias, que são os ministérios que no último dia estarão manifestados juntamente com o ministério de Jesus Cristo, o Filho do Homem, conforme a promessa de Deus para este último dia. E assim é como a vinda do Filho do Homem com seus anjos é mostrada no céu, e ali estão representados todos os membros do corpo místico de Cristo de cada etapa ou cada era da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Ali estão os escolhidos da primeira era representados em São Paulo. Os da segunda era estão representados em Irineu. Os da terceira era estão representados em Martim. Os da quarta era estão representados em Colombo. Os da quinta era estão representados em Lutero. Os da sexta era estão representados em Wesley. E os da sétima era estão representados em William Marion Branham. E os que estaríamos vivendo neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, em quem estaríamos representados? No anjo, que era muito diferente dos demais. Nesse anjo forte que vem vestido nessa nuvem. Nesse anjo forte que aparece no céu, nas nuvens, formando esta grande nuvem, a qual é formada pelos anjos do Senhor Jesus Cristo e o mesmo Cristo, Filho do Homem, aqui no céu, a 26 milhas de altitude aproximadamente, na formação dessa nuvem, de 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento aproximadamente. Agora, vejam como essa nuvem, que é uma nuvem de glória, tem grandes bênçãos para todos os escolhidos de Deus, pois aí estão representados todos os escolhidos do corpo místico de Cristo, dentre os gentios. Aí estão todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, que viriam fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. E, assim como trouxe bênção, cada anjo mensageiro, aos filhos e filhas de Deus, aos escolhidos de Deus, na era em que foram manifestados em carne humana, para o último dia, a vinda dessa nuvem de glória, como o sinal do Filho do Homem no céu, onde o Filho do Homem estaria vestido nessa nuvem, é de bênção para todos os escolhidos de Deus das eras passadas e para todos os escolhidos de Deus deste dia presente, da era da pedra angular. Pois, com a manifestação do anjo, que era muito diferente dos demais, se completará o corpo místico de Cristo, onde Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, estará chamando e juntando os seus escolhidos e assim completando seu corpo místico de crente, seu templo espiritual. O completa, construindo com os escolhidos do último dia a era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. Assim é como no último dia estará se completando o templo espiritual de Cristo para vir Deus em toda a sua plenitude, para vir o Espírito Santo em toda a sua plenitude e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, sermos transformados e obtermos nosso corpo eterno e assim estarem todos com um corpo eterno e com um espírito teofânico eterno também, com vida eterna, para viver por toda a eternidade com nosso amado Senhor Jesus Cristo, para no último dia sermos raptados e sermos levados a ser das bodas do Cordeiro no céu. Agora podemos ver o propósito divino que estará se realizando depois que essa nuvem formada por anjos foi manifestada no céu em 28 de fevereiro de 1963. E lá se cumpriu este sinal. O sinal do Filho do Homem no céu. O Filho do Homem vestido nessa nuvem. Vindo nessa nuvem para depois ser manifestado na terra em carne humana em seu anjo mensageiro e por meio do seu anjo mensageiro realizar o ministério do Filho do Homem como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação e chamar e juntar todos os seus escolhidos no último dia. O mistério do sétimo selo é o mistério deste anjo, que era muito diferente dos demais, e sua vinda, e manifestação na terra, e ministério aqui na terra no meio da sua igreja gentia.
Por isso é que na página 483 e 484 nos diz o reverendo William Marion Branham, o qual esteve ali nessa nuvem, nos diz da seguinte maneira. Quero que notem uma coisa que aconteceu. E se vocês chegarem a escutar a fita, senhores, que horas são? Aí escutarão que um anjo me era muito importante, os demais eram comuns, mas este certo anjo era muito notável. Ele estava à minha esquerda na constelação em forma de pirâmide. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa que não tinha nada escrito. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa que não tinha nada escrito? Os anjos me elevaram onde estava para dentro, onde estavam para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos. Vamos ler de novo. Os anjos me elevaram de onde estava, ou seja, da terra onde estava, o elevaram e o colocaram nessa nuvem em forma de pirâmide. Diz, os anjos me elevaram de onde estava para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos. Os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles. Agora vejam vocês, para conhecer os mistérios de Deus correspondentes ao último dia, a era da pedra angular, se requer que o anjo que era muito diferente dos demais, esse anjo que estava ali, que é o anjo mensageiro, que virá no último dia, é o Filho do Homem, Cristo, que virá no último dia velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro, esteja aqui na terra, revelando essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Ou seja, que as coisas correspondentes ao último dia não podem ser entendidas, não podem ser conhecidas, exceto por meio do anjo forte, do anjo que era muito diferente dos demais, sendo manifestado através do anjo mensageiro, do Senhor Jesus Cristo, onde virá manifestado em carne humana no cumprimento da vinda do anjo forte, da vinda desse anjo que era muito diferente dos demais. E vem com os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Assim vem o anjo que era muito diferente dos demais, manifestado em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo da era da pedra angular e da dispensação do reino. Esse é o mistério do anjo que era muito diferente dos demais. Esse é o mistério do sétimo selo. Esse é o mistério da vinda desse anjo em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo, para ter seu ministério através do anjo do Senhor Jesus Cristo, assim como teve seu ministério nas eras passadas através de cada anjo mensageiro de cada era. E agora, continuamos lendo aqui o que continua nos dizendo. Vejam, os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles. E eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide. Na primeira era, São Paulo interpretou essa primeira parte dessa pirâmide, essa primeira era da igreja gentia. Na segunda era, Irineu interpretou a segunda etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. Ou seja, a interpretou, a cumpriu, porque a interpretação de uma promessa de Deus é o cumprimento dela. Essa é a forma em que Deus interpreta
suas promessas. E agora vejam como vai sendo interpretada essa pirâmide. Este corpo místico de crentes, este templo espiritual, é por meio da manifestação do Espírito de Cristo em cada anjo mensageiro. E por meio de cada anjo mensageiro, Cristo vai cumprindo o correspondente a cada era. E assim vai interpretando o correspondente a cada era. Assim como um músico vai interpretando da folha de música, da pauta, o que tem que interpretar nesse momento. E assim, quando interpreta, o que é que está fazendo? Está tocando a música que está aí escrita na folha de música. E Cristo, interpretando essa pirâmide de era em era, está cumprindo o que corresponde a cada era. Essa é a interpretação dessa pirâmide de era em era. Essa é a peça musical interpretada por Cristo através de cada anjo mensageiro em cada etapa ou era entre os gentios, até chegar à era da pedra angular, onde Cristo interpreta sua palavra prometida para a era da pedra angular e dispensação do reino. Como? Cumprindo essa palavra na era da pedra angular e formando assim a era da pedra angular e abrindo uma nova dispensação. E tudo isto Cristo realiza, o anjo forte, o anjo que era muito diferente dos demais, o Filho do Homem, por meio da sua manifestação em carne humana em seu anjo mensageiro no último dia. E assim é como é interpretada a parte do último dia da era da pedra angular e da dispensação do reino. E assim é como, vejam vocês, se forma a era da pedra angular, e se forma e se abre a dispensação do reino. E assim como nas eras passadas, cada era se cumpriu em um território estabelecido por Deus, e houve um anjo mensageiro estabelecido por Deus nesse território com a mensagem de Deus, interpretando a palavra de Deus para esse tempo, cumprindo a palavra de Deus para esse tempo, porque essa é a forma em que Deus interpreta a sua promessa para cada era e para cada dispensação. Agora, para o último dia, vejam vocês, assim como esteve na Ásia Menor, em São Paulo, interpretando a palavra prometida para essa era, ou seja, cumprindo aí, esteve na segunda era em Irineu, interpretando a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus para a segunda era, e assim sucessivamente esteve na Europa, na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era, interpretando sua palavra prometida, cumprindo sua palavra prometida por meio da sua manifestação através do anjo mensageiro, destas 5 eras que se cumpriram na Europa, em diferentes territórios, em diferentes nações. Depois passa Jesus Cristo em Espírito Santo à América do Norte para interpretar, para cumprir a palavra prometida para a 7ª era da Igreja Gentia, que se cumpriu na América do Norte. E depois que interpreta sua palavra prometida para a 7ª era da Igreja Gentia, cumprindo-a por meio da manifestação do Espírito Santo através do seu 7º anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham, o que mais faz? Resta uma era, a era da pedra angular, a era mais importante, a era eterna da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para isso, ele passa da América do Norte à América Latina e o Caribe. Cristo passa a América Latina e o Caribe em Espírito Santo e se manifesta por meio do seu anjo mensageiro para cumprir, para interpretar, cumprindo assim o prometido para a era da pedra angular e dispensação do reino na América Latina e no Caribe. O que faz Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo forte, o anjo que era muito diferente dos demais, ou Filho do Homem, na América Latina e no Caribe,
em seu anjo mensageiro, interpretando sua palavra prometida para a era da pedra angular e dispensação do reino. E como a interpreta? Cumprindo essa palavra na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular e dispensação do reino. E ninguém pode entender este mistério do sétimo selo, porque este é o mistério do anjo, que era muito diferente dos demais, porque esse anjo é quem tem o sétimo selo. E agora, vejamos como diz o reverendo William Marion Branham, que esteve ali nessa nuvem formada por anjos. Ele continua dizendo... Diz, e eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide, a mensagem do segredo destes selos que estão dentro da pirâmide, a mensagem do segredo destes selos que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda, ele era o último ou sétimo anjo, contando da esquerda para a direita. Porque ele estava à minha esquerda, vendo eu assim de frente para o ocidente, vendo eu assim de frente para o ocidente, ou seja, que o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Marion Branham, estava de frente ao ocidente, ou seja, olhando para o oeste, ou seja, para o ocidente. Porque todos os anjos mensageiros vieram olhando sempre para onde? Para o ocidente. Era uma obra do leste para o ocidente. Agora, vejam vocês, aqui, o precursor da segunda vinda de Cristo aqui nessa nuvem está olhando para onde? Para o ocidente. E diz, e ele vindo, e o anjo vindo para onde? Para o oriente. De onde vem o anjo? Vem do ocidente para onde? Para o oriente. Vem voando nessa direção, porque sua mensagem é uma mensagem que voa do ocidente para o leste, para o oriente, a terra de Israel, porque vem voando com a mensagem do Evangelho do Reino. E começa no ocidente e chegará até o oriente, até a terra de Israel. E vem com suas asas estendidas. Suas asas representam Moisés e Elias. E é Moisés e Elias, as duas oliveiras, quem leva a mensagem do Evangelho do Reino ao povo hebreu. Assim como os hebreus trouxeram a mensagem do Evangelho da graça aos gentios, agora os gentios a levarão ao povo hebreu, sob o ministério de Moisés e Elias. Esses são os ministérios que vêm com a mensagem do Evangelho do Reino, com a mensagem da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, para revelar ao povo hebreu esse mistério, o mistério da segunda vinda de Cristo. Mas primeiro os ministérios de Moisés e Elias estarão atuando, operando aqui na terra no anjo do Senhor Jesus Cristo, e estarão revelando à igreja do Senhor Jesus Cristo o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Estarão revelando à igreja do Senhor Jesus Cristo o mistério deste anjo que era muito diferente dos demais, sendo manifestado na terra no anjo do Senhor Jesus Cristo, sendo velado e revelado por meio do seu anjo mensageiro aqui
na terra. Esse é o mistério deste anjo que era muito diferente dos demais que aparece nessa nuvem formada por anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam vocês o mistério desta pirâmide formada pela Igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era. O mistério, para cada era, conhecia somente o anjo mensageiro de cada era. O mistério divino correspondente a essa era, cada era, estava velado e depois revelado no anjo mensageiro de cada era. E Cristo no anjo mensageiro de cada era em Espírito Santo era quem se manifestava e se abria assim o programa divino, o mistério divino correspondente a cada era. E agora para a era da pedra angular, o único que saberá o mistério dessa era será o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual estará o anjo forte, o Filho do Homem, Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado, cumprindo a era da pedra angular, ou seja, interpretando essa era da pedra angular, interpretando-a como? Cumprindo essa era e cumprindo as promessas para essa era. Mas ninguém conhecerá o mistério da era da pedra angular, exceto aqueles que estarão recebendo a revelação divina por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual estará Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, continuamos lendo. Diz: estava à esquerda e ele seria a mensagem do último anjo, muito extraordinário. Recordem, como disse que tinha sua cabeça elevada e suas asas tão poderosas e agudas. Aqui estão, suas asas poderosas e agudas. Aí o temos voando com suas asas estendidas. Diz. E como disse que voou diretamente a mim. Agora, isso é este sétimo selo. O que é o sétimo selo? O sétimo selo é este anjo que era muito diferente dos demais, o qual apareceu lá no céu, nessa nuvem formada por eles mesmos, pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras. E este anjo que era muito diferente dos demais. E o mistério deste anjo, que é o mistério do sétimo selo, é o mistério da vinda desse anjo à terra, se velando em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo, que é seu anjo mensageiro, e se revelando por meio do seu anjo mensageiro e cumprindo a era da pedra angular e realizando assim a obra da era da pedra angular, cumprindo as promessas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a era da pedra angular e dispensação do reino e último dia, ou sétimo milênio, que é o dia do Senhor. Continua dizendo: isso é este sétimo selo, é uma coisa muito extraordinária, ainda não sabemos o que é, porque não foi permitida a sua abertura. Para o tempo do precursor da segunda vinda de Cristo, a abertura desse mistério do sétimo selo, do mistério desse anjo, vindo em carne humana e por meio de carne humana, cumprindo sua vinda e cumprindo suas promessas para a era da pedra angular e dispensação do reino. Ainda esse mistério não estava aberto e não podia ser aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ainda não tinha chegado o tempo para se cumprir plenamente este mistério. Ou seja, que desse tempo em diante, este mistério começaria a se mover e o anjo, que era muito diferente dos demais,
se velaria em carne humana em seu anjo mensageiro e se revelaria por meio do seu anjo mensageiro. E construiria assim a etapa da era da pedra angular e cumpriria as promessas correspondentes à era da pedra angular e dispensação do reino no último dia, e assim seria como estaria interpretando a parte mais importante do corpo místico de Cristo, desta grande pirâmide ou do corpo místico de Cristo, que está formado em forma de pirâmide. E agora vejam a quem corresponde interpretar ou cumprir o correspondente à era da pedra angular. É ao anjo que era muito diferente dos demais, lhe corresponde cumprir por meio do seu anjo mensageiro no último dia. Porque para cumprir o correspondente ao último dia, na era da pedra angular, tem que esse anjo forte, que está aí em seu corpo teofânico, tem que vir em carne humana, e para isso ele terá seu anjo mensageiro, seu servo fiel e prudente, que estará dando alimento a tempo a todos os escolhidos de Deus. Onde? Na casa de Deus. Agora, vejam vocês que estes anjos apareceram todos nessa nuvem, tanto os 7 anjos mensageiros das 7 eras, como Jesus Cristo, anjo forte, o Filho do Homem. E eles foram manifestados na casa de Deus, no corpo místico de Cristo. Por isso é que aqui está representado o corpo místico de Cristo completo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que este anjo, que era diferente dos demais, tem que se manifestar também onde? Na casa de Deus, no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino, que é a era da cabeça. É a era da cabeça de ouro do reino de Deus. É a era do trono do Senhor Jesus Cristo. É a era de ouro para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e por isso recebe a revelação, a fé, para ser transformada e raptada no último dia. A revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda de Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, com tudo isto, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo é o profeta mensageiro enviado por Jesus Cristo à era da pedra angular e à dispensação do reino. É um profeta dispensacional. O profeta da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino, pregando-a neste último dia. E nesse anjo mensageiro é que vem o anjo forte, que era muito diferente dos demais, o qual formou a peruca branca do Senhor Jesus Cristo nessa nuvem, e com a manifestação deste anjo, em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo, se cumpre o tipo e figura do cabelo branco do Filho do Homem, de Apocalipse capítulo 1, versículos 12 ao 18, e Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. E também São Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 7, e Daniel capítulo 7, versículos, vamos ver, Daniel capítulo 7, versículos 9 ao 10, e capítulo 7, versículos 13 ao 14, e capítulo 7, versículos 18 ao 27. Tudo isso, vejam vocês, está prometido no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Assim que Cristo, no último dia,
em sua manifestação através do seu anjo mensageiro, estará cumprindo tipo e figura do seu cabelo branco como lã branca, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, bronze polido ardentes como em um forno, e uma espada saindo da sua boca, que é a palavra de Deus, saindo do mensageiro do Senhor Jesus Cristo, do anjo do Senhor Jesus Cristo. A palavra, a mensagem do Evangelho do Reino saindo do mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que todos esses tipos e figuras que estão mostrados aí em Apocalipse 1, versículo 12 ao 20, são cumpridos no último dia na manifestação deste anjo, que era muito diferente dos demais, que é o Filho do Homem, Jesus Cristo, se velando e se revelando através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, para trazer as bênçãos de Jesus Cristo prometidas para a sua igreja, para o último dia, para a era da pedra angular e dispensação do reino, para serem transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro neste último dia. E assim estarem com Cristo por toda a eternidade. E reinar com Cristo durante o reino milenial por 1000 anos e depois por toda a eternidade, como reis e sacerdotes no glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vimos esta nuvem formada pelos 7 anjos mensageiros, e o anjo que era muito diferente dos demais, carregada com grandes bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para este último dia, para os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Esta nuvem é uma nuvem teofânica. Por quê? Porque todos estes anjos que estão aí, os 7 anjos mensageiros das 7 eras, e o anjo que era muito diferente dos demais, se encontram em seus corpos teofânicos, ou seja, se encontram em espírito. O espírito é o corpo teofânico da 6ª dimensão, que é como um corpo dos nossos, mas de outra dimensão. E por isso é que, se tirar a foto de um corpo teofânico, desse corpo teofânico, de cada anjo mensageiro, se vê na forma de uma nuvem. Da igreja gentia, e o anjo que era muito diferente dos demais, que no último dia estaria manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, se velando e se revelando e nos revelando todas essas coisas que devem acontecer no último dia, e assim formando a era da pedra angular, criando a era da pedra angular, criando o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, na construção desse templo espiritual. A nuvem teofânica, misteriosa, carregada com bênçãos para os primogênitos de Deus. Para os primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Vimos, nesta ocasião, a nuvem teofânica e misteriosa, carregada de bênçãos para os primogênitos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo forte, o anjo que era diferente dos demais, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, neste último dia, na era da pedra angular, e nos abra o entendimento para compreender todos estes mistérios do reino dos céus correspondentes a este último dia, e em breve todos sejamos transformados e raptados
conforme a como Ele prometeu, e nos leve à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma noite cheia das bênçãos contidas nesta nuvem teofânica, que foi manifestada em 28 de fevereiro de 1963. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nessa noite nossa parte, dando graças a Cristo por esta nuvem teofânica e misteriosa, carregada de bênçãos para os primogênitos que estariam nessa terra neste último dia, assim como os escolhidos primogênitos que estiveram nas 7 eras da Igreja Gentia. Bom, conosco novamente Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue abençoando a todos.